So I was crying every night in that prison cell, not eating well. Enquanto ele estava preso, ele chorava todas as noites. One of my inmates, I had 7 inmates in my prison cell. Ele tinha 7 pessoas que dividiam a cela com ele. He came to me. E um deles veio até mim Why are you crying? e perguntou: por que você tá chorando? And he was a South Korean gangster. Ele era um gangster sul-coreano. His image was, he looked very scary. E a figura dele, a imagem dele era muito assustadora. Huge muscle, many tattoos, Ele era muito musculoso e ele tinha muitas tatuagens and very short hair. e um cabelo bem curto. It was very uncomfortable. Foi muito desconfortável. But there was nowhere to go in that Mas- prison cell. Mas não tinha outro lugar para ir enquanto eu tava naquela cela. And we speak the same language. When he asked me why I was crying, E como nós falávamos a mesma língua, quando ele me perguntou por que eu tava chorando, and I explained to him I was going to be killed when I sent back to North Korea. ele explicou que ele ia morrer quando ele voltasse para a Coreia do Norte. Then he was translating it to other inmates. Então ele começou a traduzir para os outros que estavam na cela. Inmates from America, Tinha outros que eram americanos, Japan, Japão, Colombian, da Colômbia, Chinese, da China, Malaysian. Malásia. So both North and South Korean. I was the youngest North Korean boy in that prison. Então de todos ele era o mais novo dos que estavam entre os que estavam ali. God's work is so mysterious. Deus trabalha de formas tão misteriosas. But this gangster, he brought something small and dark. Então esse gangster ele trouxe algo pequeno e meio escuro. It was very old Bible. Era uma Bíblia muito velha. It was written even in vertical directions. Ela estava escrita na vertical. And he told me, we have some time. Perhaps you could read the Bible. E ele falou: você tem bastante tempo, então lê a Bíblia. I told him, I never read the Bible. Mas eu falei: eu nunca li a Bíblia. So in fact, all throughout those imprisonments, I read the Bible 3 times. Então no tempo que ele ficou preso, ele leu a Bíblia 3 vezes. And then he suggests me, you could start praying to God for your survival. E aí ele falou: agora você pode começar a orar para Deus para você poder sobreviver. I thought he was a crazy gangster. E eu achava que ele era um gangster louco. And I told him I was going to be killed. And he's telling me read the Bible and pray to God. E eu pensava: eu vou ser morto. E ele me falava: lê a Bíblia e ora. Because I didn't know who God was. Mas eu não sabia quem Deus era. But then, like he said, because I could not do anything in prison except for crying and thinking about go back to North Korea and be killed. Ele não tinha ali mais nada o que fazer, porque ele só pensava, ele só chorava e pensava que ele ia voltar para a Coreia do Norte. So I made the decision, why not? Let's ask God. Então ele tomou uma decisão e falou assim: por que não? But E aí ele começou a orar para Deus. I didn't know how to pray. Mas ele não sabia como orar. So I asked him, how do you pray? Então ele perguntou: como é que eu oro? Without any facial expression. Sem nenhuma expressão facial. This gangster told me, Esse gangster me falou: you just say amen at the end of your wishes. é só você falar amém no final dos seus pedidos. That's how I first learned how to pray. Então foi assim que eu aprendi como orar. So at that moment, those words came to me was, God, I don't want to be killed. Amen. Então naquele momento as palavras que vieram à minha mente foi: Deus, eu não quero ser morto. Amém. This was the first sentence came up on my mind. Essa foi a primeira frase que veio à minha mente. And continue on, God, I don't want to go back to North Korea. Amen. E aí, na sequência: Deus, eu não quero voltar para a Coreia do Norte. Amém. I want to get out from this prison. Amen. Eu quero sair dessa prisão. Amém. Very simple. Simple words and very pure. What I was desire, I don't want to be killed. Eram palavras muito simples, mas eram muito puras, porque eu realmente não queria ser morto. So many times I prayed a day. Então ele orava muitas vezes por dia. It was the only thing I could do from morning to evening Era a única coisa que eu podia fazer de manhã até de noite, because I didn't want to be killed. porque eu não queria ser morto. I saw a different world. Eu vi ali uma palavra diferente. First time I saw people were able to wear different jeans, different clothes.
Na verdade, quando ele saiu da Coreia do Norte, foi a primeira vez que ele viu pessoas usando roupas diferentes, usando jeans. Ele nunca tinha visto isso. And people had different hair colors, red, yellow. E as pessoas tinham cabelos com cores diferentes. Azul, amarelo, vermelho. So if I thought during my first escape was for survival, Se eu pensasse que a minha primeira fuga foi para sobreviver, second escape was different light and hope and different world. então a segunda foi completamente diferente, porque eu tinha uma nova esperança, eu tinha um novo mundo, era algo completamente I was diferente. desperate to live, survive. Eu tava desesperado para sobreviver na And segunda that fuga. desperation now is all going to the someone called God, and I added amen at the end of it. Então ele começou a direcionar tudo aquilo para Deus e aí ele fazia os pedidos e falava amém no final. I was praying many weeks now, Ele já orava por várias semanas and nothing was happening. e nada estava acontecendo. And I told the gangster, no, God is not there, you lied to me. E aí ele foi conversar com o gangster e ele falou, Deus não tá aí, ele não tá fazendo nada. Because I first thought if you keep asking God, God might send an helicopter to me and get me out from that prison cell. Ele tinha certeza que se ele continuasse orando, Deus ia mandar um helicóptero e tirar ele de lá de algum jeito. Nothing. Nada. So that moment I was thinking, okay, let me ask God once last E naquele momento eu pensei, eu vou pedir para Deus uma última vez. if he was really existing in this world. Se ele realmente existe nesse mundo, So I asked him, e eu pedi para ele. God, if you are really, really there, you are existing in this world. Se você está realmente aí, você realmente existe nesse mundo, You give me my freedom. me dê minha liberdade Then in return, I would devote all my life to you. e em retorno eu vou dedicar toda a minha vida para você. But if I was sent back to North Korea, if I was sent back Se to ele North fosse Korea mandado de volta para a Coreia do Norte and I was killed, e ele fosse morto, I told him I would deny your existence. ele ia negar a existência de Deus. So I was betting my last card, Ele estava apostando ali a última ficha dele, everything in there. tudo naquilo. And I was hoping with that same word, keep asking God and holding the last rope. Então ele estava ali tentando se agarrar naquele último fio de esperança ali, naquela corda que socorreria ele. And because Chinese police came and kept on telling me you would send back to North Korea by boat. E porque os oficiais ficavam falando que ele iria voltar para a Coreia do Norte. Until last day, I prayed with the same words. Até que no último dia... Say again? I prayed with the same words until the last day Até o último dia ele orou com as mesmas palavras when two men visited me in the prison. quando 2 homens vieram visitar ele na prisão. I thought they were from North Korean embassy. Ele achou que eles eram da embaixada norte-coreana. But when I went outside of the prison, Mas quando ele saiu da prisão, two men were from South Korean diplomat, one was, um deles era um diplomata sul-coreano and the other guy was a Westerner. e o outro era um ocidental. They were smiling at me from far distance Eles estavam sorrindo para mim mesmo à distância. and told me, you're very, very lucky. E eles falavam, você tem muita, muita sorte. China made a very unusual decision A China tomou uma decisão muito incomum to deport you and your group to the Philippines. de deportar você e o seu grupo para as Filipinas. My first reaction was, A primeira reação dele foi, thank God. obrigada, Senhor. And I still believe that God was someone who really looked like a real man, powerful man. Ele realmente achava que Deus era uma pessoa ali, uma pessoa muito poderosa. And they took a passport photo of us Então eles tiraram fotos pro passaporte deles and came back to us in 2 weeks. e voltaram em 2 semanas. So when I told this story to that gangster, Quando ele falou sobre isso pro gangster, the gangster, so funny, he said, I didn't know you could get freedom like this way. o gangster, ele é engraçado porque ele falou assim, eu não imaginei que você poderia ficar livre dessa forma. And everyone in my prison cell, they were clapping for me. E todos dentro da cela dele estavam aplaudindo por aquele momento. However, there was a behind the story of these outcomes. Então, mas tem uma história por trás de tudo isso que aconteceu. When we were arrested at the American school,
Quando eles foram presos dentro da escola americana, after we were sent to Shanghai prison, antes deles serem mandados para a prisão em Xangai, one student, 13-year-old girl, uma menina estudante de 13 anos, she wrote a letter to a journalist, ela escreveu uma carta para um jornalista, and which her email is still on Google. que se você procurar no Google, você ainda encontra essa carta. And she said, North Korean escapees came to our school. E ela contou que refugiados norte-coreanos, pessoas que fugiram da Coreia do Norte, eles estavam na escola That they were arrested by Chinese police. e eles foram presos pela polícia chinesa. And we were all traumatized watching them. E todos Co- nós into police ficamos vans. nós ficamos traumatizados por tudo isso que aconteceu ali na nossa We are, escola. we are powerless students. Só que nós somos apenas estudantes que não têm poder nenhum. Please do something for them. Por favor, faça alguma coisa por eles. Then this journalist asked the BBC, Washington Post, Então, esse jornalista falou com a BBC, com o Washington Post, CNN and other international media to press on the Chinese government. CNN e outras redes internacionais para pressionarem o governo chinês. Those who watched it, Christian groups and human rights groups, Então, várias organizações e missões, organizações missionárias e de direitos humanos, eles também começaram a agir em favor dessa causa. they protested in front of many Chinese embassies. Eles protestaram em frente de muitas embaixadas chinesas So it turned out international campaign. e se tornou uma campanha internacional. So when this 17-year-old young boy was hoping an helicopter God would send to me, Então, quando aquele jovem de 17 anos estava esperando que um helicóptero viesse para salvar ele, God sent far bigger international campaign. Deus ele estava agindo por meio de uma campanha internacional. And I didn't know anything about that, what was going on outside prison. E ele não tinha a menor ideia de que isso estava acontecendo lá de fora da prisão. But that time I was holding that word Amen tightly. Mas ele estava ali agarrado naquela corda, falando aquelas palavras e dizendo amém no I final. was asking God for my freedom. Ele estava pedindo a Deus pela liberdade dele. So we were given a diplomatic passport Então eles receberam um passaporte diplomático and sent to the Philippines. e foram mandados para as Filipinas. I still remember first time getting on that plane. Ele ainda se lembra da primeira vez que ele entrou no avião. Tears keep coming. E continua keep crying. vindo. I had never seen any passport in my life. Ele nunca tinha visto um passaporte na vida dele. Or had never been any on the plane. Ele nunca tinha entrado num avião. And when we arrived at Manila airport, Quando eles chegaram no aeroporto de Manila, Filipinos police were protecting us a polícia filipina estava protegendo eles. in case North Korea followed us. No caso de norte-coreanos estarem perseguindo eles. And then soon we were transported on the second flight. It was the first class E was quando eles- waiting for us. E quando eles foram para segundo voo, quando eles chegaram lá, era a primeira classe. In a simple way, just thinking, I survived on the street De uma forma muito simples, assim, numa linha de raciocínio, ele sobreviveu nas ruas, and I was abandoned. ele foi abandonado. So even if I was died, killed, Mesmo se ele morresse ou ele fosse morto, no one would have asked, "Oh, where is Timothy?" ninguém ia perguntar, cadê o Timothy? But even that non-existence boy was counted in God's love. Mas mesmo aquela criança que não era desejada ou percebida por ninguém, era amada por Deus. I knew that passport was a kingdom of passport. E aquele passaporte foi um passaporte de entrada para o reino.